meus irmãos, bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou com esse óculos lindo e maravilhoso aqui, que o meu quebrou. Então, a gente tem que, para poder enxergar na idade que a gente está, tem que procurar, né, usar o óculos. Então, como eu não tinha, eu coloquei esse aqui. Mas bem, isso aí foi só uma brincadeira para descontrair. Eu quero agradecer a você por estar aqui no meu canal, por estar participando, por estar divulgando, enfim, levando junto comigo a palavra de Deus e um pouco de conhecimento a quem realmente quer interagir com as coisas de Deus. Hoje eu vou falar para você um pouco, que eu separei alguns dados sobre Shimon Kefa. Shimon Kefa, ou seja, Simão Pedro, aquele Simão que se tornou Pedro apóstolo. No vídeo anterior eu falei de São Paulo, hoje vamos falar de São Pedro. Pedro nasceu em Betsaída, na Galileia, lá em Israel. E sua morte foi mais ou menos no ano 67, na colina do Vaticano, em Roma, onde, segundo a tradição da igreja, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado como o Senhor Jesus foi crucificado. E assim a gente passa a conhecer um pouco de Pedro. Tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Ortodoxa reconhece São Pedro como o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro Papa. Lógico que nas igrejas irmãs evangélicas protestantes esse não é reconhecido dessa forma. A gente vai ver uma notoriedade bem singular em João 1,42, quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Seu nome é mudado para Cefas, que significa pedra. Alguns falavam pedrinha, mas pedra. E aí Jesus muda o seu nome. Jesus o coloca como a pedra, o sustento da igreja. E aí, Jesus, quando coloca a frente sobre a igreja, ele fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos isso lá em Mateus 16, 18. Tinha como missão fortalecer os irmãos, criar a unidade na igreja e levar a palavra do reino adiante. Nós podemos ver isso claramente lá em Lucas 22, versículo 32. E a afirmação de Pedro, quando Jesus pergunta: que dizem quem eu sou? Pedro não titubeou e estava ali também presente mais uma vez e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso em Mateus 16, 16. A gente percebe a importância de Pedro na trajetória de Jesus. Pedro sempre presente nos maiores momentos dos evangelhos. Nós também temos, quando tudo começou, está lá em Lucas 5, né, de 1 a 11, a gente pode ter uma ideia melhor. Quando Pedro, estando com seu irmão Tiago e junto a João, larga as redes e passa a ouvir a Jesus. Daí, consequentemente, ele passa a segui-lo. Você imagina uma pessoa que tinha o seu sustento ali na pescaria, sustento de sua família, e se você não sabe, a mulher de Pedro, ela vinha de uma família nobre, mas mesmo assim Pedro fazia questão de trabalhar, de pescar, trazer o alimento para sua casa. E Pedro também tinha uma outra passagem
quando ele titubia, quando Jesus manda ele vir até ele sobre as águas, e ele realmente, como um homem, começa a afundar. Aí Jesus fala que ele era um homem de pouca fé. Mas esse amadurecimento na fé vai aumentando de acordo com a caminhada de Pedro junto a Jesus e junto aos apóstolos. Né? Pedro se tornou a liderança, ele foi feita a liderança dos apóstolos pelo próprio Jesus. Também não se descarta que Pedro e seu irmão André seriam, antes do chamado de Jesus para segui-lo, seriam discípulos de João Batista. Por que isso? Porque pelo modo de Pedro agir, pelo modo de André agir no meio dos discípulos, né? Não se descarta, não temos também a certeza que foram, mas há essa possibilidade. Pedro tinha uma grande amizade com todos os discípulos de Jesus, com todos os outros irmãos apóstolos, mas ele tinha um carinho muito especial com João, né? O discípulo amado. A gente vai perceber claramente isso quando ele está ali ao lado de João na última ceia. No sepulcro vazio, ele vai com o discípulo João ver que o sepulcro estava vazio, Jesus não estava mais lá. Em Atos dos Apóstolos, na cura do paralítico, na porta do templo de Jerusalém, ele também estava lá com João. Então você percebe que havia um grande elo, uma grande amizade entre os dois, tá? Algo que não era tão comum, porque os apóstolos, cada um tinha sua missão, e todos saíam para fazer aquilo que era necessário, tanto para a sua sobrevivência física como espiritual. Uns iam pregar num lugar, outros iam nos outros, outros estavam junto fazendo outro serviço, outros estavam recolhendo com a bolsa um dinheiro para o sustento, outros estavam vendo o alimento, mas Pedro e João estavam sempre juntos, né? Isso nos faz entender como é importante essa amizade entre os irmãos, esse carinho, essa fraternidade, que às vezes fica só na palavra, entre alguns setores, né? Infelizmente. Mas é muito importante esse elo em torno do Evangelho. Eu quero passar para você algumas passagens que eu separei, aqui para você ter um estudo mais aprofundado sobre Pedro. Pedro anda pelas águas ao encontro de Jesus. Mateus 14, 28. Na transfiguração de Jesus no monte, Pedro estava lá presente. Mateus 17, de 1 a 8. Em Lucas, na última ceia, Lucas 12, 8. Em João 13, no lava-pés, Pedro até se relutou, eu não sou digno que lava meus pés. Aí Jesus fala, né, chama a atenção dele. Pedro nega Jesus, aí a gente já tem uma visão maior em Mateus 26, 34 a 75, uma passagem completa sobre isso, e João 18 a 27. Agora, a primeira pregação após Pentecoste foi feita por Pedro, e foi uma pregação que se converteram para o cristianismo mais de 3.000 pessoas, de 3 a 5.000 pessoas reunidas ali, que cada um ouvia Pedro em sua língua nativa. E eram pessoas de diversos lugares que vieram ali para ouvir. Só é que cada um, através do Espírito Santo, conseguiam ouvir Pedro na sua língua nativa. Não que Pedro sabia todas as línguas, mas foi um dom do Espírito Santo. E ali foi, né, a primeira pregação de Pedro. Eu creio que você vai ler e você vai gostar. Em Atos 2, 14.
que eu quis passar para você, tanto no vídeo anterior, como nesse vídeo, sobre São Paulo e São Pedro, devido à festa recente que nós tivemos sobre esses apóstolos. Eles são os pilares da nossa igreja atual. Eles saíram da sua localidade, dos seus familiares, dos seus afazeres, para levarem a palavra do reino em seu tempo, em todo lugar e a todos. Eles doaram a sua vida pelo Evangelho. E hoje, nós vemos o Evangelho pessoas querendo infiltrar no Evangelho coisas que não são de Deus, querendo tirar só aquilo que lhe agrada, né? Só aquilo que tenta sustentar a sua tese, que também não está dentro do Evangelho. Então nós vemos distorções. É preciso seguir o exemplo de Pedro e Paulo no Evangelho genuíno. O Evangelho é genuíno. O Evangelho genuíno, ele tem o amor de Jesus, a caridade, o amor aos pobres, a salvação, né? A pregação do reino, fala sobre o pecado, como evitar o pecado, fala sobre a lei e os mandamentos de Deus. Enfim, ele se completa em si mesmo, não em partes que possa favorecer a grupos ou entidades para, para afirmar ou dar legitimidade a algo que não seja legítimo. Entendeu, meu irmão? Eu agradeço por você estar aqui, por divulgar. Para você inscrever no canal, é só apertar aqui embaixo, ó, inscreva-se. Apontou aí, você já está inscrito. O sininho, quando você aperta, todos os vídeos vão aparecer para você automaticamente. Tudo isso é gratuito. É gratuito quanto esse vídeo que eu faço gratuito, porque a minha alegria, o meu objetivo é levar o Evangelho em todo canto, em todo lugar, principalmente aqueles que não têm conhecimento de Deus e da obra de Deus. Paz e bem, obrigado por estar comigo. Espero que você tenha gostado deste vídeo.